Vasco, hein? O Vasco tá embalado, hein? Já são 7 jogos sem perder e amanhã tem um desafio tremendo contra o Palmeiras em São Paulo. Rafael De Angeli, meu camarada, o Vasco tem um problema no meio campo, mas também tem uma volta importante no meio campo. Exatamente, Escobar. Tudo bem? Um abraço para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. O Cauã Barros está suspenso para o jogo contra o Palmeiras, volante jovem do Vasco de 21 anos. Ele foi titular, Escobar, nesses 7 jogos de invencibilidade do Vasco na temporada, né, incluindo Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas ele recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro no sábado, aqui em São Januário, na vitória do Vasco por 2-0, e por isso não está à disposição do Fernando Diniz. A tendência é que o Tietê assuma a vaga do Barros. O Tietê era titular do Vasco, sofreu uma lesão muscular. O último jogo dele foi contra o Botafogo, mas ele se recuperou, vem treinando normalmente desde antes do jogo contra o Cruzeiro. Treinou normalmente hoje, então a tendência é que ele assuma, Escobar, a titularidade ali no meio-campo, ao lado do Hugo Moura e do Coutinho. Tirando o Barros, o Vasco não tem desfalques para a partida contra o Palmeiras, Escobar. Valeu, Rafael De Angeli, o repórter da Rima Impossível. Não dá para rimar com De Angeli. Um abraço para você, querido. Muito obrigado, cara. As notícias do gigante. Mudando aqui de assunto, já que a gente falou aqui da lateral do Paulo Henrique, o Diniz foi questionado na coletiva sobre o Paulo Henrique na seleção brasileira. Amanhã, sabemos que dia 1º, terá a convocação da seleção brasileira. O Ancelotti irá fazer a convocação para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. A seleção brasileira vai jogar lá. E o Diniz ele falou o seguinte: o Paulo Henrique é um postulante claríssimo para ir à Copa do Mundo. Depois que saíram Daniel Alves e Marcelo, praticamente ninguém se firmou. Tivemos Jorginho e Branco, Cafu, Roberto Carlos, depois Daniel Alves e Marcelo. O Paulo Henrique tem algo diferente. É um jogador extremamente potente. Tem uma potência parecida com o Walker, que jogava no Manchester City. Está ganhando confiança e passando a acreditar no próprio potencial. Se aprimorando da própria potência. Minha vinda para cá talvez tenha sido para isso, para ajudar ele desse detalhe. E assim, realmente, cara, o Paulo Henrique é um cara espetacular. Velocidade, força, defesa, fazendo gols. Ele está no momento mais artilheiro. Salvo engano, esse ano já são 3 gols. Mas ele tem aquele gol contra o Botafogo ano passado, 2023, como mais importante. Então, assim, o Paulo Henrique, ele tem todas as características realmente para contribuir com a seleção brasileira. No lado direito hoje, na seleção, ninguém passa confiança. Todo o respeito ao Wesley lá da Roma, o Danilo, não tem. Aí tem o Wanderson também, do Mônaco. Mas assim, com toda sinceridade, o Paulo Henrique, ele tá no melhor momento. Então, realmente concordo aí com o Diniz, até na comparação, tá? Não foi exagerado, não. Para fechar, CBF fazendo aí mudanças, né? Mudanças bem radical, né? Em relação ao calendário. Para a gente trazer aqui a informação, a CBF prepara mudanças radicais no calendário do futebol brasileiro para 2025. O novo calendário será anunciado amanhã, né? Hoje haverá essa reunião, né, para poder ajustar. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre essa. Aliás, a reunião é hoje, né? Essa informação saiu ontem. O que já tem de indicação de novidade? Final da Copa do Brasil deve ser jogo único em sede neutra. As 5 fases iniciais também devem ser em jogo único. Jogos de ida e volta serão a partir das oitavas de final. A antecipação do início do Brasileirão em 2025, o campeonato começou dia 29 de março. Em 2026, a primeira rodada deve ser próxima ao início da temporada. É provável que o Brasileirão seja disputado juntamente com os estaduais. Os estaduais terão redução de 16 para 11 datas, mudanças já anunciadas. Ou seja, basicamente, o estadual já não tem ali tanta importância, né? Mas basicamente, tendo o Brasileirão no início, que você tem que dar uma acelerada, aproveitar, basicamente acabando. Mas é a decisão da CBF, mudanças na Copa Verde, na Copa Nordeste também. Tem a questão também da data em virtude à Copa do Mundo. A gente vai trazer mais novidades depois que acabar essa reunião. Beleza, galera? Interfere de uma forma que não poderia intervir
e ficou por isso mesmo, mais uma Ficou, vez. né? Não acredito. Achei que ia voltar. Não, Isso é nunca só volta. Libertadores. Nunca volta. E com alguns times. Esse é igual o tempo. O tempo nunca volta. Não, esquece. Nunca volta. Ô, Pedrosa, mas você me conta aí, tem alguém voltando? Tietê voltando? Será que volta o Tietê? Tem uma possibilidade dele voltar e o Thiago Mendes também para a lista. O Lucas Piton não deve voltar para essa partida, mas já tem uma semana que o Tietê tem treinado normalmente. Não acredito que seja titular, mas acredito que vá para o banco. A gente vai ter a divulgação dessa lista hoje para a viagem, né, terça-feira. E aí o Vasco também tem uma dúvida do Carlos Cuesta, que saiu sentindo na partida contra o Cruzeiro. Provavelmente vai ficar fora desse jogo também, uma pena, porque não é uma lesão grave, não é nada muito grave, mas é um jogador que vinha encaixando com o Robert Renan. Então eu acredito, amanhã a gente vai poder trazer com mais exatidão, que o Vasco vá com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan na direita, jogando na posição do Carlos Cuesta, Lucas Freitas na esquerda e o Pumita como lateral esquerdo. O Barros está suspenso, uma péssima notícia, então acredito que ele vá de Hugo Moura e Matheus Cocão, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Para mim, isso é um achismo, tá? Pelo que eu entendo da coerência do trabalho do Fernando Diniz, que ele possa colocar esses jogadores. Amanhã a gente vai ter mais tranquilidade para poder falar isso, ou até hoje mesmo, se a gente vai apurar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, diante do cenário, infelizmente, mais uma lesão aí que acaba desfalcando o Vasco. E o Barros já acho que é uma grande baixa também. O Barros que já confirmado, tá? Porque é uma questão de suspensão, de cartão. Então ele não viaja mesmo, né, o Vene? E a gente falando como esse jogador se tornou uma peça importante nessa arrancada do Vasco aí. Sem sombra de dúvida, para mim foi o principal reforço do Vasco da Gama nessa segunda janela, digamos assim. Ele deu uma outra cara ao meio de campo do Vasco, inclusive quebrou aquilo que o Fernando Diniz estava fazendo a todo momento, improvisando volante, Hugo Moura na zaga, com o Cauã. Eu acho que ele parou com essa ideia, inclusive com a chegada dos outros dois zagueiros. Mas, de fato, para mim, eu acho que o Cauã ele vai fazer muito mais falta que o próprio Cuesta. Porque o Lucas Freitas pode dar uma conta do recado ali na vaga do Cuesta, embora o Cuesta tenha chegado muito bem. Mas hoje, para a vaga do Cauã Barros, eu acho que ninguém consegue fazer o que ele vinha fazendo anteriormente. Tanto é que o Pedrosa pode me corrigir. Desde a chegada dele, o Vasco não perdeu. Nunca Desde perdeu. quando ele foi titular com a camisa do Vasco nesse retorno dele. Então, isso é coincidência? Obviamente que não. É um jogador que, de fato, agregou de uma maneira absurda. E ele voltou um outro atleta lá do América Mineiro com uma maturidade dentro de campo também de impressionar. Então, assim, de fato, esse jogador vai fazer muita falta. E eu confesso pra você que eu quero ver o Coutinho jogar na grama sintética, que é um jogador que já reclamou. Tem muita gente, Fica a dúvida Vene. se ele vai ficar 90 minutos em campo. Enfim, vamos acompanhar. Ele já jogou esse ano algumas vezes, né? Jogou contra o Botafogo, jogou na Copa do Brasil também, se eu não me engano, contra o Nova Iguaçu e foi bem, inclusive, nesses jogos. Tem muita gente que defende que o Coutinho tem que ser poupado Ah, eu não defendo isso, não. pra quarta-feira, justamente porque é um jogo mais difícil. Você é o quê, garoto? Ah, não. Na minha vez, o Coutinho poupado. Ah, tá. Tem muita gente Tá que vendo defende por que isso. que ele tá interessado? Ô, Coutinho, são 10 anos sem ganhar lá. Você pode fazer o gol dessa vitória. Olha que marca. Eu acho difícil ele ser poupado, porque o Diniz não gosta de poupar. Ele só poupa quando é uma realmente Eu acho que uma pode jogar orientação. menos. Menos de mas minutos. aí Que já ele tem já esse joga, controle, né? É engraçado, porque no último jogo contra o Cruzeiro ele jogou 85 minutos, em alto nível, jogando bem, sendo influente dentro da partida. Isso é muito positivo. Mas eu acho que tem que entender o contexto do jogo mesmo, se ele sentir alguma coisa. É porque o gramado sintético, por incrível que pareça, beneficia o jogo do Felipe Coutinho, que é um jogo rápido. Ele é veloz, ele é inteligente, ele consegue fazer o jogo andar de uma forma melhor. Mas eu acho Falar que em gramado não ser titular, ele sintético. tem que jogar. Você já fez obra na sua casa, Veni? Já fez? Já. Aí você ficou morando na casa da sua mãe um pouquinho? Só um Eu pouquinho? convivi com a Na obra. época da poeira? Da poeira? Não, o você? pior é o seguinte, ó, vai acabar daqui a um mês. Isso aí é outra seara. Nunca é um mês. Olha aqui. Negócio aí de coletiva no final. Não, eu vou falar do São Januário. Quero que você me venha com novidades sobre a obra de São Januário. É que não tem... Se você fizer uma obrinha lá, meu amor, você vai jogar onde, meu benzinho? Estádio Newton Santos. Porque no Maracanã não tem como. Tem que entrar na justiça. Não, agora... aí, ó, pior ó. que não, Vene. Tô brincando, calma, eu tô brincando. Começou. Clubes. Hoje, Vasco, Flamengo e Fluminense, há um entendimento. Há uma baita parceria. Há, inclusive, um contrato assinado, um memorando de entendimento assinado, onde o Vasco pode jogar 7, 8 jogos lá. É verdade. E pode jogar no Newton Santos também.
A questão de São Januário, ela tá andando nas fases burocráticas. O que tem hoje de concreto? Já há uma intenção de compra de 85% mais 15% por empresas diferentes, 85% de uma empresa e 15% de outra, para comprar o potencial construtivo de São Januário, o que a gente vai falar aí de 500 milhões de reais para reformar São Januário. O Vasco estendeu esse prazo para que o comprador pudesse fazer, mas já há uma intenção assinada, digamos assim, um pré-contrato assinado, e agora o Vasco está aguardando, de fato, a concretização para que o clube receba dinheiro em caixa, pelo menos de um adiantamento, e comece as obras. O que o Vasco não vai fazer é começar as obras sem ter o dinheiro, de fato, para você... começa aqui, para, aí espera o dinheiro de novo. O Vasco quer estudar uma viabilização desse plano para já no final do ano, parar de dezembro a janeiro e conseguir já começar a reforma. Quanto tempo de reforma? São 3 anos. 3 anos? São 3 anos, assim, a gente pode colocar por baixo aí. Caramba, 28, é 27, 26, 27, 28. Caramba, é muito Entendeu? tempo, Venê. 3 anos quando começa, já te falei. Tem isso. Tem uns ajustes aqui, outra acolá, e tem um porque- problema aqui. Quantos anos demorou para construir São Januário? Tem essa informação Aí na você cabeça? tá querendo me pegar. Eu sou curiosa com essas coisas. Mas Qual o acredito que tamanho, tenha né? demorado muito mais, porque Sim, claro. a construção do São Januário foi feita pelos próprios torcedores, os negros, os operários e tudo mais. Com a tecnologia hoje em dia, você consegue reduzir bastante esse tempo. Mas o mais importante é porque... E ele vai perder essa marca Ele vai dele? virar com 2 andares, Fernanda. Dois E ele vai, andares? 2 andares e vai fechar. aqui o anel E todo? vai fechar, exato. Porque pra quem nunca foi em São Januário, né, pra quem mora fora do Rio, ou que não é Vasco, ou que não gosta de futebol, nunca foi, o São Januário, ele é muito, ele tem uma característica dele, né? Claro. Ele tem ele é um U. Essa parte aqui de trás, aonde você tá vendo esse telão, ele não tem arquibancada. É a capela. É uma capela. Tem, a estátua é aqui A desse estátua lado. do Romário é aí. É aqui, né? E a estátua do Roberto do Dinamite é lá. Então ele é uma coisa muito singular, né? Sim. O estádio São Januário é muito singular em todos os sentidos e até nas suas características físicas. E aí ele vai perder essa carinha dele, então, Vai perder, Pedrosa? vai perder. Eu lamento, Venê. Porque vai É se- porque eu sou vai muito se tornar nostálgica, eu os sou estádios- péssima para comentar essas coisas. Eu particularmente, eu sou saudosista Eu também. eu sou muito. Sou muito É, saudosista. Agora- Eu sinto saudade do Maracanã antigo, falo Eu mesmo. também. Não que eu seja contra o Maracanã Eu atual. também. Mas assim, eu não sou muito fã de arena, mas eu entendo que hoje há necessidade. Porque assim, é entretenimento também. Por exemplo, tem a Arena Allianz Parque. Vai virar uma arena? A arena não. Ah, tá. Mas vai... Porque elas têm, se vocês forem reparar, elas têm as mesmas caras. Sim. Você tá Não. dentro delas, parece que tá tudo no mesmo lugar, né? No projeto, as características do projeto, eles preveem uma área popular para que a torcida do Legal Vasco demais. continue utilizando, seria, Golaço. sei lá, o setor norte, o Perfeito. setor sul. Seria isso. E as arquibancadas, elas vão ter um sistema, pelo menos no projeto, em que as cadeiras levantam e se tornam lugares como se fossem arquibancadas de fato. Aí, quando for fazer um show dentro do estádio, desce a cadeira, entendeu? É um sistema lá de tecnologia em que você pode ter arquibancada e pode ter cadeira também. Arquibancada concretinho, descendo, aquela... É, arquibancada mesmo. Só que dentro desse sistema você consegue recolher a cadeira ou você sim. consegue utilizar a cadeira, sem que o espaço fique prejudicado, entendeu? Interessante, Então né? é um projeto... Depois eu vou trazer as fotos aí, a gente pode colocar aqui amanhã. Tem um projeto... Eu não sou hater de arena não, tá? Só pra ficar claro. Eu sou um particularmente, pouquinho. Eu gosto da Aí tem prédio. Neoquímica e Allianz Parque. Pra mim são 2 arenas que eu gosto bastante. O mais legal pra mim da reforma de São Januário, além do Vasco entrar no século XXI financeiramente falando, porque a renda do Vasco hoje é pífia em relação a esses grandes clubes, enquanto o Vasco arrecada 500, 600 mil em São Januário, quando o Vasco joga no Maracanã, quando o Vasco joga em outro lugar, 3, 4 milhões. Galera vascaína, será que vamos quebrar o tabu contra o Palmeiras? A última vitória foi em 2015, há quase 10 anos. São 13 jogos em São Paulo sem vencer. É o momento de aproveitar essa boa sequência e buscar ao menos pontuar no Allianz Parque. Com o resultado de ontem, onde o Ceará venceu o São Paulo, o Vasco caiu para a 12ª colocação, mas manteve o bolo embolado. Que a nossa melhora neste segundo turno continue e o Vasco siga pegando o elevador na tabela. Agora, uma informação muito importante que vai mudar o plano de jogo. O zagueiro Carlos Cuesta fez exames e detectou uma pequena lesão. A tendência é que ele seja desfalque contra o Palmeiras, mas esteja apto contra o Vitória.